Salve, obstinados! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos fazer a leitura da Lei 9.613 de 1998, que é a lei que trata dos crimes de lavagem de capitais. Então fique à vontade e bons estudos. Lei 9.613 de 3 de março de 1998 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. A lei foi alterada recentemente pela Lei 13.964 de 2019. Capítulo 1. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. Inciso 4, revogado. Inciso 5, revogado. Inciso 6, revogado. Inciso 7, revogado. Inciso 8, revogado. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Inciso 1. Os converte em ativos lícitos. Inciso 2. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Inciso 3. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2º. Incorre ainda na mesma pena quem, inciso 1, utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Inciso 2. Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduza à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Parágrafo 6º. Para apuração do crime de que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 1º, obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Inciso 2. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticadas em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Inciso 3. São da competência da Justiça Federal
A linha A, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A linha B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, devendo o acusado, que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. Artigo 4º. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorização ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para a reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para o pagamento da prestação pecuniária, multas e custas. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Artigo 4A. A alienação antecipada para a preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Parágrafo 1º. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens com a descrição e a especificação de cada um deles e informações sobre quem os detém e o local onde se encontram, incluído pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público, incluído pela Lei nº 12.683 de 2012. Parágrafo 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico,
por valor não inferior a 75% da avaliação, incluída pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 4º. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina, incluída pela Lei 12.683 de 2012. Inciso 1º. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, a linha A. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou instituição financeira pública mediante documento adequado para essa finalidade. A linha B. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas. E a linha C. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição. Inciso 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, a linha A. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União. A linha B. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será: inciso 1º. Em caso de sentença condenatória nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. Inciso 2. Em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. Parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo 7º. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus, incluído pela Lei 12.683 de 2012. Parágrafo 8º. Feito o depósito a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, os autos da alienação serão apensados ao processo principal. Parágrafo 9º. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previstos nesse artigo. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso, da União ou do Estado. Inciso 1º. A perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança. Inciso 2. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia. E, inciso 3. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 11. Os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 10 desse artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos de crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta lei, permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Artigo 4b. A ordem de prisão
de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso. Artigo 6. A pessoa responsável pela administração dos bens, inciso 1º, fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. Inciso 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012.